Olá, o Central de Esporte está de volta à TV Unifra, dessa vez com uma parceria bastante interessante e diferente. Agora com a parceria da equipe do Esporte Sul conosco. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Bruno? Beleza, Quintana. Feliz pelo convite, né? Voltar à TV Unifra. Nessa parceria aí, vamos tocar ficha. Unindo forças, né? TV Unifra Esporte Sul pelo esporte santamarense, né, Quintana? Com certeza. E nós vamos começar com uma notícia bastante positiva, que é a liderança do Rio Grandense, né? Na Copa Sub-19 da Federação Gaúcha de Futebol. Afinal de contas, o Rio Grandense não só é líder, como é líder invicto, Bruno. Uma campanha sem reparos do Rio Grandense, né, Quintana? A equipe fez o 5º jogo nesta tarde de domingo e a 4ª vitória conquistada, a 4ª vitória no estádio dos Eucaliptos. Apenas um empate. A equipe do técnico Lucas Fossati tem a 2ª melhor campanha entre todas as equipes da competição. A gente nota aí a evolução do Rio Grandense, né? No ano passado, na primeira participação dele nessa competição, Quintana fez uma boa primeira fase, mas foi eliminado logo nas oitavas de finais, e esse ano, depois de manter a base, vir com reforços pontuais, faz uma campanha extraordinária. Até agora, como tu citaste aí, invicto Rio Grandense, 5 jogos, 4 vitórias e um empate fora de casa contra o Santo Ângelo, que até então estava invicto. Vai muito bem agorizado o Rio Grandense nesse começo da competição. Encerrou o primeiro turno invicto. Vamos falar um pouquinho desse jogo do fim de semana, dessa nova vitória do Rio Grandense. A gente tem algumas imagens que foram feitas pela equipe do Esporte Sul no fim de semana, e eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi esse jogo então, como é que o Rio Grandense construiu mais uma vitória na competição. O Rio Grandense saiu na frente, né, Quintana? Saiu aos 23 minutos ali, aproximadamente, da primeira etapa, fez um gol de bola parada, uma das especialidades da equipe do técnico Fossati, ele que bate em cima dessa tecla, jogadas ensaiadas do Periquito, fez o gol com o Wagner, meio campo de cabeça, e a partir do gol foi outro tempo distinto. O Rio Grandense caiu de produção, a equipe do Ipiranga fez alterações que geraram resultado e só foram, o Rio Grandense, podemos dizer assim, só foi se endireitar no campo mesmo quando o técnico Lucas Fossati fez as alterações no intervalo de partida. Aí o Rio Grandense na segunda etapa voltou com o domínio total do jogo, a gente está vendo aí lances praticamente só dá o Rio Grandense, veio chance com o Júnior, centroavante Júnior, com o meio-campo Igor. Teve um pênalti bastante contestado. O gol do Ipiranga nasceu desta jogada aí, né? O goleiro Marcos, um dos grandes destaques dessa temporada, chegou a defender, mas no rebote não conseguiu. O Caetano igualou a partida, mas apoiado pela torcida, né? Que a gente vai ver o técnico Fossati depois dando ênfase nessa parte, a importância do fator local. O Rio Grandense foi para cima e só me fugiu o nome aqui, o Bruno Nunes, né, que tinha entrado no decorrer da partida, recebeu o passe centroavante Júnior e fez o 2-1 já com o cronômetro marcando 40 minutos quase da segunda etapa. Uma vitória que assegura, né, o Rio Grandense como uma das melhores campanhas, dá um passo importante para a classificação para essa próxima fase. Realmente, Quintana, o Rio Grandense está no caminho certo, está no caminho das vitórias e espero, não só eu, como os torcedores, dirigentes, alguns jogadores estarão com certeza deste plantel sub-19 na próxima divisão de acesso, reforçando o elenco profissional do Rio Grandense. A gente está vendo a imagem agora no finzinho do gol do Rio Grandense que garantiu essa vitória. Tomara que esse elenco, alguns jogadores possam subir, né, e fazer parte do time profissional na próxima temporada. Nós temos um material também, tu falaste, com o treinador, o Fossati, do Rio Grandense, falando um pouquinho dessa campanha e da vitória de 2-1. O resultado para a classificação do grupo é excelente. Como jogo, que é o que mais importa para mim, e tu sabe, Bruno, desde o ano passado, eu sempre venho frisando nisso, que o campeonato é uma consequência. Eu acho que os meninos fizeram um baita de um jogo de futebol, botaram a bola no chão, tiveram oportunidade, a gente está pecando um pouquinho na finalização. Nós fizemos só essa semana nós fizemos 3 trabalhos de finalização, mas a gente ainda vem pecando. Nós pecamos lá contra o Santo Ângelo, é normal, ansiedade, meninada nova, falta aquela cancha para finalizar, de repente, na hora do nervosismo. Mas isso a gente vai trabalhar, com o tempo, a gente já melhorou bastante, com o tempo nós vamos melhorar mais. Acho que nós fizemos um bom jogo tático, a equipe do Ipiranga é muito boa tecnicamente e taticamente muito bem montada. Volto a repetir, o melhor time para mim ainda do grupo é o Panambi. Porque o Panambi tem jogadores muito bons e muito bem treinados. Mas essa equipe do Ipiranga é uma bela equipe e vai ser complicado com eles lá. Mas acho que a gente vem evoluindo. Esse jogo emparelhou para mim com o do Santo Ângelo, que ainda acho que o Santo Ângelo foi a melhor partida que a gente fez. Todas as oportunidades que nós perdemos aqui, nós perdemos lá em Santo Ângelo, jogando fora de casa. Então esse grupo está criando casca, o nosso auxiliar, o Daniel, que fala, está criando casca. Nós tomamos o gol no momento em que nós estávamos dominando o jogo, com 2, 3 chances perdidas de gol, e eles não se abalaram, botaram a bola no chão, logo em seguida botamos uma bola na trave, tivemos mais 1, 2 chances, até que uma hora
Tinha que entrar, nós não merecíamos hoje. Contra o Panambi eu falei, se terminasse empate não seria injusto, porque o Panambi fez uma bela partida contra a gente. Mas hoje nós não merecíamos sair daqui com um empate, porque a gente jogou, acho que bem melhor que o Ipiranga. São 5 jogos, apenas um empate e 4 vitórias, professor. Essas 4 vitórias todas conquistadas dentro do estádio dos Eucaliptos. Ou seja, o Rio Grandense transformou esse fator local num aliado. Mostrou que vai ser difícil tirar pontos do Rio Grandense aqui dentro. E um fator importante para isso, importante, não é demagogia, é a nossa torcida. Os caras têm vindo nos apoiar nos momentos difíceis, quando a gente caiu no final do primeiro tempo, que nós deixamos o Ipiranga jogar, quando a gente nós tomamos o gol no início no início não, mas ali na hora do pênalti, não sei quanto tempo foi, acho que foi 20 e poucos minutos, a torcida em nenhum momento deixou de nos apoiar, nos apoiava. Isso tem sido fator fundamental para nós, é a nossa torcida, e isso incentiva os meninos, sabe, o fator casa nós estamos fazendo prevalecer muito em função da nossa torcida. Aproveitar para agradecer eles, porque eles, desses 13 pontos que a gente conquistou, com certeza eles têm participação em todos, mesmo nos jogos fora de casa, mas os 12 conquistados dentro de casa, com certeza eles têm uma participação fundamental. Tá, então, o técnico Lucas Fossati, né, salientando a importância do torcedor que vem comparecendo ao estádio dos Eucaliptos e ajudou o Rio Grandense a transformar o estádio num verdadeiro caldeirão. 4 vitórias nos 4 jogos realizados em casa pelo clube na Copa Federação Gaúcha de Futebol. Passar a classificação, então, né, o Quintana já citou, o Rio Grandense é líder isolado do grupo D, com 13 pontos, 4 vitórias e um empate, nenhuma derrota na conta do Periquito. Se o Rio Grandense vai bem, obrigado, líder invicto, já que dizer Diogo Viedo do Internacional de Santa Maria, nenhum ponto ainda na competição. É verdade, Quintana, é o inverso, né? Uma campanha inversa ao do Rio Grandense, a gente vê sempre as duas equipes no profissional, no amador, nivelando, né? Com campanhas parecidas, brigando por classificações, mas desta vez o Inter, que já perdeu o Rional no estádio dos Eucaliptos, perdeu ontem para o Armor de Santana do Livramento, 3-0, a 5ª derrota da equipe do técnico Thiago Pires, mas é um time que chegou agora, né? Diferente do Rio Grandense, que é um plantel montado ano passado, que o Bruno vem acompanhando, que vem já cedendo alguns jogadores para o elenco profissional, como o próprio Júnior. O Inter é diferente, montou uma equipe agora, às pressas, a cada jogo mudam-se 4 ou 5 peças. Da última partida contra o Panambi, o Inter de Santa Maria teve 3 expulsos, as duplas de defesa, o Pedro e o Jardel. Vem mudando muito, ontem não foi diferente, amargou mais uma derrota. Termina esse primeiro turno sem nenhum ponto. O Armor, que foi a equipe que venceu ontem lá em Santana do Livramento, no estádio Miguel Copati, ainda também não havia vencido. Então, era o duelo das duas equipes mais fracas do grupo, vamos colocar assim. O Inter acabou, então, amargando essa derrota e tem que rever alguma coisa. Talvez o Inter não tenha se planejado muito bem para participar dessa competição. É uma parceria do clube com os empresários, mas a gente vê que já mais de 50 jogadores já estiveram aqui no Presidente Vargas desde o início da competição. Ainda, cada semana correm dispensas, chegam novos, e aí é difícil de montar uma equipe, né, Quintana? É difícil de acontecer aquele entrosamento. E ontem, lamentavelmente, mais uma derrota na conta aí do Alvirrubro de Santa Maria. A impressão que fica é que o Rio Grandense está fazendo um time base para disputar, quem sabe, a divisão de acesso no próximo ano. O Internacional de Santa Maria está interessado, quem sabe, vender algum jogador, um time de empresários. Porque é difícil formar um time no meio da competição, né? Esse é o grande diferencial, né, desta campanha, desse gangorra, podemos dizer assim, da dupla Rional, né, que está no Rio Grandense fazendo uma ótima campanha, o Inter, como o Diogo já falou, sem nenhuma vitória. Esta base que o Rio Grandense vem mantendo desde o ano passado, trouxe reforços pontuais que são vitais na equipe, que é o goleiro, lateral esquerdo, meio campo, reforçou a equipe e manteve toda aquela base do ano passado. Foi calejada na competição, o Inter é muito maduro, podemos dizer assim, a equipe do Inter de Santa Maria, né, e agora vem sofrendo nessa competição, né, primeiro nessa largada no retorno. Fechamos de dupla Rional? Isso aí, né? Vamos então de Novo Horizonte, que avança no estadual também na categoria sub-13 e sub-15. Aí talvez um grande exemplo para nós aqui da cidade, né? O Novo Horizonte, que o ano passado venceu a Copa Coca-Cola, uma importante conquista no sub-15. Ontem venceu por 6-0 a equipe do Fera, aqui em Santa Maria, no CT Morada dos Cardeais, e avançou no Gauchão no Oligaf, né? Que é a primeira divisão do futebol gaúcho de categorias de base. Então, o Novo Horizonte aqui de Santa Maria figura com o Grêmio, com o Inter, com as principais equipes do Rio Grande do Sul em categorias de base. Das 6 equipes do Novo Horizonte, 5 avançaram, Quintana,
nesse primeiro turno, para a fase de eliminatória do primeiro turno. Os sub-10 e sub-12 foram eliminados na quinta-feira passada para o Grêmio, lá em Porto Alegre. E no sábado, a equipe sub-13, que agora é treinada pelo Joser Dalmolin, venceu o Juventude nos pênaltis. Olha só, o Juventude, que é um clube, né, de expressão, com força no estado. E com destaque em revelação. Até que o Grêmio no último ano trouxe 5, 6 jogadores da base do Juventude. Ou seja, sempre foi um clube muito forte na formação de jogadores. De Juventude foi derrotado 1-1 no tempo normal, nos pênaltis. O goleiro Henrique defendeu 2 cobranças, levou o Novo Horizonte às semifinais desse primeiro turno. E aí ontem, no domingo, o Sub-15, né, como eu falei, é campeão da Copa Coca-Cola, um time forte, treinado pelo Guilherme Toqueto, o Guile, venceu 6-0, não deu chance pro Fera e também avança a semifinal. Então, 2 equipes do Novo Horizonte caíram nessas quartas de final do primeiro turno, que o Campeonato Gaúcho no Ligaf é como o Campeonato Gaúcho profissional, né? Primeiro, segundo turno, aí tem os mata-matas e depois os 2 campeões vão decidir. Nesse primeiro turno, então, Sub-10 e Sub-12 do Novo Horizonte, na quinta-feira foram eliminados pelo Grêmio, e o Sub-13 e o Sub-15 venceram nesse final de semana, então 100% de aproveitamento no final de semana, e a vitória e a vaga na semifinal. Parabéns aí pra galera. Já vou mandar um abraço também pro Guilherme Rui, é o cara que comanda tudo isso, junto com o Rui Roberto, que é o mentor do Novo Horizonte. Beleza, então. Agora, do futebol, nós vamos para o vôlei. A AVF, que havia perdido na estreia do estadual feminino adulto, venceu fora de casa um dos grandes favoritos da competição. Verdade, outro ponto positivo do final de semana para nós, né, Quintana? Nós, Santa Marienses, a AVF, que estreou no estadual perdendo para a Sojipa, foi a sábado a Passo Fundo e venceu a equipe da UPF. Perdeu o primeiro set, como no vôlei é difícil, né? A gente se recuperar depois de perder um primeiro set, psicologicamente, perdeu por 25-23, e aí venceu por 25-15, 25-18 e 25-19. As meninas treinadas pelo professor Jean-Pierre Chagas Ávila venceram em uma das favoritas. Atuais vice-campeões estaduais. Né? Perderam na estreia para as campeãs Sojipa lá em Porto Alegre, agora na segunda partida fora de casa. Derrotaram, uma vitória que vale 3 pontos, né? Mudou um pouco o regulamento do estadual. Essa vitória, então, foi uma vitória maiúscula, vamos dizer assim, das meninas da AVF, que já no final de semana que vem estreiam aí, dessa vez, aqui em Santa Maria, no estadual de vôlei. A gente conversou com o professor, né? E ele destacou essa vitória. Vamos ouvir, então, a entrevista do Jean-Pierre Ávila. Mais uma vez, parabéns para ele, né, por essa toda a dedicação, por tudo que ele passou na virada do ano, a expectativa de disputar o Campeonato Nacional Série B. A VF agora, então, vem nessa disputa do Campeonato Estadual. Vamos ouvir o técnico Jean-Pierre Ávila. A importância do resultado. Vencemos 3-1, marcamos 3 pontos na tabela. De acordo com o novo regulamento da federação, a vitória por 3-2 possibilita que a vencedora só 2 pontos. E a vitória por 3-1 ou por 3-0 possibilita 3 pontos. Então, para nós, esse resultado foi importante, porque somamos 3 pontos. E também por se tratar da vice-campeã do estado, jogando dentro da casa dela. E também vindo de uma derrota do primeiro set. Nós iniciamos o jogo, perdemos o primeiro set e soubemos dar a volta por cima. Análise do jogo, primeiro set. Jogamos relativamente bem, mas o nosso saque não foi direcionado onde nós tínhamos planejado. Acabamos facilitando a recepção delas e aí elas souberam sair muito bem no ataque. Perdemos 25-23. No intervalo do primeiro para o segundo set, eu mostrei para a equipe onde nós deveríamos ser sacados e o benefício que ia nos trazer melhorar, ter o saque melhorado. E graças a Deus aconteceu, elas conseguiram. Elas foram totalmente competentes para saber fazer no segundo set, no terceiro set, no quarto set, executar o saque tático, uma sequência de saque, o que proporcionou inúmeros bloqueios da nossa equipe. Foi um jogo muito aguerrido, como eu te falei, Diogo. A torcida veio em peso aqui e se faz presente, ela torce. E também tem outro fator positivo essa vitória, em relação também, soubemos administrar os nervos em relação à torcida adversária. Então, são inúmeros os pontos positivos, mas eu queria deixar como ponto maior positivo e parabenizar as minhas atletas. Elas foram competentes, a vitória é delas. A gente tem essa participação, comissão técnica, mas foram elas que
são as que fazem o espetáculo dentro da quadra. Então, parabéns para elas. No próximo bloco, então, nós teremos futebol americano, basquete e futsal. Não saia daí. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa Amiga tem este selo, tem o seu. De volta com o programa Central do Esporte, agora nós vamos falar de futebol americano. Diogo Bruno, Santa Maria Soldiers, perdeu a segunda na Liga Nacional. Parecia que seria uma tarde boa para os Soldiers, mas no fim não foi, Quintana. A segunda derrota em casa pela Liga Nacional, né? O remodelado campeonato, que agora é dividido na Superliga e na Liga Nacional, que seria uma espécie de segunda divisão. E o Soldiers perdeu agora para o Black Sharks de Foz do Iguaçu, 36-9, o jogo realizado no sábado, lá no estádio da UFSM. E o Soldiers, no primeiro momento, né, primeiro lance da partida, primeiro ataque, só para contextualizar o futebol americano, as equipes se revezam, enquanto o time titular, o time de ataque de uma equipe entra em campo, o de defesa do time adversário é quem fica em ação, e o Soldiers, que não teve a primeira posse de bola, conseguiu neutralizar o ataque dos paranaenses, mas aí num erro de passe do quarterback, o passador do Soldiers, quando o Soldiers ficou com a bola muito perto da end zone, né, da linha de marcar o primeiro touchdown, aí o quarterback, o Rafael Portela, executou um passe e aí o Dias interceptou dos paranaenses e avançou, que a gente está vendo na imagem, avançou sozinho para marcar o primeiro touchdown do jogo e aí depois converter o extra point, que é um chute, né? Depois que marca os 6 pontos do primeiro touchdown, a equipe tem a chance de ampliar. E aí o Soldiers ainda na resposta conseguiu chegar ao seu primeiro touchdown, uma corrida pelo lado direito, o Marlon Brasil conseguiu empatar. Aí a gente está vendo um lance que o Soldiers conseguiu bloquear, né, essa tentativa do extra point, e aí marcou um mini touchdown que vale 2 pontos. Nesse momento a partida ficava 9-7 para os paranaenses do Foz do Iguaçu Black Sharks, mas no fim desandou, a defesa não conseguiu neutralizar o ataque paranaense, que era comandado, curiosidade, por 4 mexicanos. O Pérreo, um mexicano da minha altura, né, 1,70 m no futebol americano, a gente até acha estranho, comandou a equipe. Eles têm 4 jogadores do México, né, que recebem para isso já, um pouco bem diferente do que é aqui, a galera joga no amor mesmo, e aí no final 36-9,
quarterback Rafael Portela ainda não conseguiu ir bem, né? Teve mais alguns passes interceptados e aí os paranaenses aproveitaram e venceram essa partida aí. O Santa Maria Soldiers, que havia perdido para os Tubarões Brancos de Itapema na estreia por 30-27, jogo decidido só na prorrogação sábado, não conseguiu resistir a essa boa equipe também do Paraná. Agora resta vencer, né? O Porto Alegre Pumpkins é um clássico gaúcho no dia 6 de setembro, na partida que vai ser fora de casa, aí a primeira do Exército Santa Maria, mas que independente de tudo, né, tá de parabéns, porque eles fizeram bons jogos, brigaram de frente, mas alguns detalhes ali pontuais, vou colocar, talvez a defesa não tenha conseguido neutralizar muito bem, o ataque também, enfim, não foi uma tarde boa aí pro É uma pena que o Soldiers ainda tem aquela questão do treinamento, né? Não tem muita oportunidade para conseguir juntar a equipe e se preparar para uma competição de grande porte, mas nós vamos falar agora de basquete. Também o Corinthians não tem um fim de semana dos melhores, vamos dizer assim, venceu uma, perdeu outra no basquete? Exatamente, Quintana. 3 jogos lá em Santa Cruz do Sul e na bagagem uma vitória e 2 derrotas pelo estadual sub-17, a equipe do técnico Pietro Lovato, que até então era invicta na competição, 3 jogos, 3 vitórias, enfrentou lá em Santa Cruz no primeiro compromisso o Cestinha A, que é o atual campeão estadual. Daí, contra o atual campeão estadual, ficou difícil, derrota corintiana 90-32. E no segundo compromisso também pelo estadual sub-17, aí vitória sobre o Cestinha B, equipe B do mesmo Cestinha de Santa Cruz do Sul, daí 48-38 em favor do Corinthians aqui de Santa Maria. Ou seja, 5 jogos, 4 vitórias e apenas 1 derrota. A equipe sub-17 vai bem na competição, está no caminho certo do técnico Pietro Lovato. E o sub-17, treinado pelo Catila, aí já a luz de alerta já fica ligada na equipe, né? Vinha de derrota em casa aqui em Santa Maria e foi em Santa Cruz enfrentar o seu xará, Corinthians, lá de Santa Cruz do Sul. E nesse clássico, podemos dizer assim, do basquete gaúcho, quem levou a melhor foi o Corinthians de Santa Cruz, 60-54, 2 vitórias e 2 derrotas. Tem o sub-17 no campeonato estadual. Só uma correção ali, o primeiro foi sub-14, né, Bruno? Sub-14, exato. Que venceu uma e perdeu outra, exato. E o segundo que foi sub-17. Bem rapidinho pra gente fechar de basquete, o que seria uma agulhada no basquete? Primeiro jogo tu falasse ali 90-30, uma coisa assim? É que o basquete é complicado, né? Porque a gente pontuação fala agulhada, elástica. pontuação elástica, mas 90-30, essa diferença já pode uma goleada no basquete. Uma vitória significativa, Se fosse vamos no dizer. tênis, a gente poderia chamar quase que um pneu, né? Que é o 6-0, né? É verdade. Vamos então falar de futsal. Já eliminado, o América voltou a perder na Série Bronze. Exatamente, nada boa a vida do América nessa Série Bronze, né? A 5ª derrota nesta segunda fase do estadual em 5 jogos. Então a equipe, deixa eu puxar aqui só uns dados, desde a 7ª rodada do primeiro turno, ou seja, lá no dia 31 de maio, que a equipe não vence na competição. Começou muito bem a partida, era a última partida em Santa Maria do América e parecia que tinha aquele gostinho, que ia se despedir atuando em casa com uma vitória. Saiu na frente, um gol do Zezinho, estava melhor na partida. O Guarani, pelo outro lado, o Guarani de Espumoso, brigava pela liderança do grupo, né? Para dar um passo importante para a classificação. Se jogou o ataque, conseguiu empatar a partida. O América voltou a ficar na frente com o gol do pivô Felipe Bochecha, mas aí a gente sabe que o futsal é detalhe, né? A partida intensa, movimentada, em menos de 1 minuto, o Guarani voltou a ficar na frente, 3-2, decretando a 11ª derrota do América em 15 jogos nesta competição da Série Bronze do estadual. Vamos ouvir então o que o técnico do América do futsal falou depois de mais uma derrota na Série Bronze. Jogamos uma melhor partida que podíamos jogar. Tivemos alguns erros individuais que não podem ser nem analisados, porque são de atletas que estão se doando. E o grupo, tivemos problema de número também. E então o cansaço pegou e aí cansado a gente erra mais. Então assim que o grupo, os que participaram da partida merecem elogios, representaram até onde deu. Nós também erramos esses detalhes que tu falasse aí, a gente muitas vezes comete por falta de treinamento mesmo. Então nós tivemos uma preparação não adequada e o reflexo veio nas atuações e as atuações o resultado. Então é um campeonato com equipes boas e nós
estamos com a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor, mas o nosso melhor foi insuficiente na busca do resultado. E nesta partida de hoje, professor, essa grande atuação da equipe deixa aquele gostinho no treinador, em todo o grupo, que o América poderia ter ido mais longe, que está deixando a competição precocemente? Ocorre assim também. A gente tem que admitir que uma equipe amadora, o atleta não tem compromisso. Enquanto que as equipes que nós enfrentamos são equipes profissionais que treinam regularmente, que vivem para o clube. Assim que a lição maior é exatamente essa, de que uma equipe amadora é muito difícil participar de uma competição profissional. E nós depois de 10 anos longe, voltamos, então nós com certeza voltamos com uma equipe amadora, então isso faz com que não tenhamos um potencial maior, mas vamos ver se a gente sabe tirar as lições, aproveitar na sequência. Eu espero que não parem por aí, o América não tende a parar por aí, e aproveitar as lições desse ano, crescer um pouco mais o ano que vem e quem sabe, né, nós venhamos na temporada 2015 participar e ter uma melhor atuação que nesse ano. Para encerrar então de futsal, Bruno? Teve categorias de base em quadra também, né, Quintano? A América, pelo estadual sub-15, foi derrotado pela Açoeva, o time de melhor campanha na primeira fase, na largada dessa segunda fase, 7-1, jogando aqui em Santa Maria. E o sub-20 da Associação Amigos do Rio Grandense se recuperou no estadual, vinha de 2 derrotas, e ontem no CDM, no Centro Esportivo Municipal, vitória 2-1 de virada sobre a AGE de Guaporé. Beleza, então, falando de outros esportes, quem quiser acompanhar os resultados do fim de semana, Diogo? Lá no esportesul.com, né, que é o nosso website aí do Esporte de Santa Maria. Tem notícia do mountain bike, também a Copa de Judô e também Jiu-Jitsu. Acessem lá, esportesul.com/br. Tem mais informações aí do esporte local. Beleza, então falando de esportes, vamos à agenda. Vamos rodar agora para você a agenda dessa semana esportiva aqui em Santa Maria. Vamos conferir na tela enquanto os guris vão comentando, então a agenda vai rodar. No sábado o Rio Grandense faz seu primeiro jogo no retorno da primeira fase, Ipiranga, lá em Erechim, né? Ganhou do Ipiranga aqui no estádio dos Eucaliptos e agora desafio lá no Colosso da Lagoa. E a AVF então volta a jogar estreia em casa, né? Pelo estadual feminino adulto, recebe o Grêmio Náutico União, momento de lotar a casa aí no CDM. Aí o Campeonato Estadual Série Bronze, a despedida do América da Série Bronze, partida derradeira, já não tem mais chance de classificação. Vai lá, Boa Vista, o Birical, de enfrenta a Abelque. E aí também tem o futsal sub-17 no domingo, né? Associação dos Amigos do Rio Grandense joga em casa em Santa Maria, no CDM, às 3 da tarde. E o Corinthians feminino volta às quadras no sub-19, 22, 23 e 24 de agosto. Representante Santa Maria aqui na competição, um quadrangular pelo estadual. Mais informações de atrações e esportes, nós também temos o site esportesul.com, não tem o BR. É bom deixar claro isso. E por hoje nós encerramos essa volta do Central do Esporte. Obrigado, Diogo. Obrigado, Bruno. Nós então tá, é isso aí. Final de semana que vem a gente volta aí, galera, trazendo aí as notícias aí. Perfeito, parceria que promete dar certo, com certeza, viu, gurizada? Obrigadão, então. Até a próxima semana. Tchau.